Fungos, protozoários, algas, o que todos eles têm em comum? Todos eles são micro-organismos. Mas, afinal, o que são micro-organismos? Onde vivem? Todos eles fazem mal? Temas para o vídeo de hoje. Fica comigo. Olá, seja bem-vindo ao canal Mais Ciências, esse canal de aulas, dicas e curiosidades de ciências, e eu sou a professora Rafaela Lima, que estou aqui desde 2015 aqui no canal Mais Ciências, sendo uma aliada para professores, para estudantes, para pais que estão aí querendo maiores conhecimentos sobre ciências. E você tá aqui desde quando, hein? É novo por aqui, já assistiu outros vídeos? Deixa aqui nos comentários se você lembra há quanto tempo que você conhece o canal Mais Ciências. E o tema é micro-organismos. Essa pergunta, essa dúvida, micróbio. Ai, a minha mão tá com micróbio, né? Bio, vida, micro, pequena, micro-organismo, organismo, micro, muito pequenininho. Sim. Micro-organismos, estamos falando então de seres microscópicos. São seres que são aí vistos apenas, não são possíveis de serem vistos a olho nu, apenas vistos em microscópios, mas que são absolutamente abundantes no mundo. Ah, professora, e esse aqui? Aqui são modelos de biscuit. Então, aqui um modelo de biscuit de uma bactéria, por exemplo, jamais. Uma bactéria desse tamanho é micro, é nano, é realmente um tamanho muito pequeno, visto a microscópio, e às vezes microscópio, não é aquele microscópio comum, muitas vezes microscópio um pouquinho mais, com um aumento um tanto maior. Mas quando então eu entendi que os micro-organismos, eles são seres muito pequenos, mas quando eu falo de micro-organismos, eu estou falando de um tipo de ser só? Não. Nessa galera, nesse grupo de seres microscópicos, nesse grupo de seres não visíveis a olho nu, visto apenas com o uso de recursos microscópicos, eu posso ter seres que estão organizados em classificações diferentes, em grupos diferentes, devido a características muito distintas entre eles. Então, entre os micro-organismos, exemplos de micro-organismos, eu tenho então o grupo das bactérias, eu tenho o grupo dos protozoários, eu tenho o grupo das algas, algas microscópicas, porque temos algas macroscópicas. Você já foi numa praia e a praia estava cheia de umas algas verdes, umas algas marrons, avermelhadas, você pisou na alga, você já comeu alga lá na comida japonesa, já foi numa praia assim cheia de algas? Deixa aí nos comentários. Essas algas são macroscópicas. Mas naquele mar, naquela lagoa, naquele rio, tem algas microscópicas. Pegou assim, ó, água do mar. Tem um monte de alga microscópica ali. Então, então bactéria está nesse grupo, fungos, algas microscópicas, protozoários e vírus também. Então, aqui, por exemplo, um modelo didático do nosso pavoroso vírus da Covid-19 e vou te falar um pouquinho mais de detalhes sobre ele. Então, eu entendi o que são micro-organismos, entendi quais são os grupos de seres vivos que fazem parte. Mas e aí, eles são todos iguais? Claro que não. Porque eles são de grupos diferentes. Então, as bactérias vão ter características peculiares, os fungos vão ter outras características peculiares. E, falei do fungo, a gente tem fungo microscópico, mas tem fungo macroscópico também. Já comeu lá na comida, ali no estrogonofe, o cogumelo? O cogumelo é um fungo macroscópico, tá? Mas, então assim, poxa, deu pra ver ali que tá fungado o meu morango, né? Aquele morango que geralmente, morango que adora, não, o morango adora não, coitado, ele é vítima. O fungo é que adora comer ali o morango, com aquela mancha, é muito visível. Mas porque já tem uma quantidade tão grande que chegou a ser visível a olho nu. Mas é um ser microscópico. Mas eles são diferentes. Então, fungos são diferentes, bactérias são diferentes. Não é à toa que aqui no canal Mais Ciências tem um vídeo para cada um deles. Então, tem um vídeo sobre o reino dos fungos, tem um vídeo só sobre as bactérias, só sobre vírus, só sobre protozoários, porque eles realmente precisam. Mas para você que está aqui para pegar uma geral, eu vou te dar essa geral. Mas como vivem os micro-organismos, né? A gente pode classificá-los de acordo com o modo de vida deles. A gente vai ter micro-organismos que são sapróbios ou saprófitos. São aqueles que se alimentam realmente do que está em decomposição, do que está apodrecendo. Realmente ali do que morreu, e são muito importantes. Eles estão fazendo uma reciclagem de nutrientes. Então, abriu aquela lixeira, tá aquele fedor, meu Deus, tá cheio de micro-organismos fazendo essa decomposição. No solo, tá cheio de micro-organismos fazendo essa decomposição.
deixei ali um alimento para o lado de fora. Então, qual o modo de vida deles? Como que eles vivem? Os modos de vida, eles se alimentam do que está em decomposição, tem a sua importância, são recicladores, mas estão vivendo dessa forma. A gente vai ter aqueles que são parasitas, micro-organismos que vão estar no ser vivo obtendo nutrientes deles para viver. Então, parasitas sejam em plantas. Eu posso ter, por exemplo, uma bactéria parasita de vírus? Um vírus parasita de bactéria? Sim. Então, poxa, tem umas manchas na minha unha, o médico disse que é um fungo. Pois é, um fungo parasita. Umas manchas na pele, ali um fungo parasita. Estou com uma inflamação na garganta, o médico olhou, tá cheio de placas de bactéria. Uma bactéria parasita, né? Temos bactérias que vão viver em simbiose, numa relação ali ecológica favorável, harmônica, onde vai haver uma troca de favores entre os seres envolvidos. Mas o modo de vida a gente vai encontrar nesse grupo aí, tá? E quando eu falo deles, então você já entendeu que tem um modo de vida variado, todos os micro-organismos fazem mal? Não. Isso é um pensamento muito errado, você pensar assim, bactéria. Tem aqui, por exemplo, na minha plaquinha, algumas bactérias, de formas diferentes. Chega pertinho para você ver. Bactérias no formato arredondado, mais em formato de bastão. E sim, as bactérias têm diferentes formatos. Mas todas as bactérias fazem mal? Todo micro-organismo faz mal? Não. Muitos micro-organismos são essenciais. Então, além da reciclagem de nutrientes, de estar mantendo ali a decomposição dos seres vivos, tudo que morre tem que sumir. E eles estão fazendo esse papel. Mais importante, na nossa pele tem bactérias protetoras, no nosso intestino, muitas bactérias importantes, protetoras. Se eu pensar nos herbívoros, uma vaca, sem aqueles quilos de bactérias que ela tem no sistema digestório dela, naquele super estômago dela múltiplo, seria impossível a vida dela. Então, micro-organismos vão ser utilizados na tecnologia para a produção de substâncias. Por exemplo, pessoas diabéticas que tomam insulina, elas estão ali, né, uma demanda diária. Essa insulina, atualmente, ela é produzida por biotecnologia feita por bactérias. Então, as bactérias estão fazendo isso aí. Então, você toma um Yakult, um iogurte, foi fermentado com bactérias boas. Um queijo, micro-organismos bons ali. Então, micro-organismos fazem sempre mal? Não. Temos muitos micro-organismos úteis no campo da saúde, da alimentação, da reciclagem de nutrientes, tá? Da nutrição. E os grupos são diferentes. Quando eu falo, então, por exemplo, de bactérias, aqui um exemplo de uma bactéria, eu estou falando de micro-organismos unicelulares com um tipo de célula procarionte. A célula procarionte é uma célula que ela não tem um núcleo definido. O material genético fica assim disperso no citoplasma. Então, dando uma olhadinha assim, você viu que as bactérias podem ter diferentes formatos. Então, vamos ter várias que vão causar doença? Sim, mas muitas que vão ter um trabalho positivo. Então, tipo celular, tipo de célula procarionte. Quando eu falo das algas unicelulares, eu estou falando então, é uma célula, eles têm uma célula só? Sim, mas é uma célula eucarionte. É uma célula com um núcleo organizado, tá? Eucarionte igual eu e você temos? Sim. E o modo de vida? Então, eu vou ter, por exemplo, enquanto aqui, né, muitas dessas bactérias são saprófitas, elas vão se alimentar de seres em decomposição, elas são parasitas. Quando eu falo das algas marinhas, algas dos rios, eu estou falando aí de micro-organismos fotossintetizantes que produzem o próprio alimento. Eles não estão parasitando, eles estão produzindo o próprio alimento, fazendo fotossíntese, já com uma célula eucarionte. Quando eu falo de protozoários que a gente vai encontrar em águas, poças, eles vão ter formatos diferentes, deslocamentos diferentes. Uns vão se deslocar por cílios, outros por flagelos, outros por uns movimentos ali, uns movimentos estranhos dessa estrutura corporal deles. São unicelulares e tem célula eucarionte também, como nós, do grupo aí dos protistas, tá? Então, protozoários. A protozoário pode causar doença? Pode. Por exemplo, a amebíase, giardíase, a doença de Chagas, causadas por protozoários. Mas nem todos. Eu não conheço protozoário. Conhece. Você com certeza, já foi parar um protozoário aí na sua boca, de alguma coisa que você mexeu, botou ali, roeu unha. Não tenha dúvida, tá? Quando eu falo de fungos unicelulares,
também células eucariontes. Então, tirando as bactérias, célula procarionte, os outros estou falando de célula eucarionte, nos fungos, nas algas, nos protozoários. Mas e os vírus, hein? Os vírus, aqui, esses modelos didáticos representando aí os vírus. Os vírus, a gente dá uma definição deles como organismos, a gente chama de parasitas intracelulares obrigatórios. O nome já diz. Eles são parasitas de células. Eles têm célula? Não. Todos os outros têm célula. Os vírus não. Então, na literatura, a gente vai estar ali numa transição. O vírus é vivo, o vírus não é. Ele está numa transição entre o que é vivo e o que não é. Ele, quando está dentro de um ser vivo, se comporta como vivo. Então, são muito menores do que bactérias, tá? Tem gente que pensa assim, vírus e bactéria é uma coisa. Não. Vírus são acelulares, são parasitas por definição. Vamos ter formatos diferentes de vírus, vírus específicos. Então, vírus que vão parasitar só plantas, só animais, só humanos. E mesmo em humanos, os vírus eles vão ter especificações quanto às células de afinidade. Então, tem vírus que vão afetar células respiratórias, outros que vão afetar células da pele, células do sistema nervoso. Então, tem vírus que pode atacar bactéria especificamente? Sim. Tem vírus que é só de ave, só de porco, só de planta? Sim. Então, temos um mundo de vírus, uma grande variedade deles, tá? O pessoal brinca, né? A gente vai no médico, o médico fala, é virose. Gente, irrita, mas são muitos e muitos e muitos tipos de vírus. Então, assim, no campo do respiratório, por causa do problema respiratório, um mundo de vírus que vão causar. Problemas digestivos também. Então, sim, existem muitos tipos de vírus. Então, o meu gato pode estar ter um vírus, ter um problema viral? Sim. Tá? Então, há essa especificidade. Então, são parasitas por definição. Ok? Então, entendemos o que são micro-organismos. Entendemos que faz parte aí desse grupão de micro-organismos. Eu vou ter seres em classificações biológicas diferentes. Então, vou ter reinos diferentes participando aí. Reino dos fungos, reino dos protozoários, reino Monera, que é o reino das bactérias. Os vírus que não estão em reino nenhum. Estão reinando pra caramba aí, aprontando a beça, mas são parasitas por definição, que eles têm modo de vida diferente. E se você quer entender melhor sobre cada um deles, aqui na descrição do vídeo, eu deixo, então, um vídeo para cada um deles. Só para bactéria, só para fungo, só para moneras, só para protozoários. Combinado? Gostou desse vídeo? Deixa um like, se inscreva aqui no canal e me siga nas redes sociais, @maiscienciasrafaela. Ficou com alguma dúvida? Deixa aí nos comentários. Até a próxima. Tchauzinho. Gostou desse vídeo? Deixe seu like e se inscreva no canal Mais Ciências, esse canal de aulas, dicas e curiosidades de ciências para quem quer aprender muito mais. Fica comigo e até a próxima. Tchauzinho!